Então, nós vamos começar nos apresentando. Vou voltar aqui para o material para vocês. Vou começar me apresentando. Eu sou a Patrícia Souza, sou especialista em neuroeducação, sou pedagoga, psicopedagoga, sou formadora de educadores e gestora da Oficina Criar e Brincar. A Oficina Criar e Brincar é uma escola de educação infantil. A minha missão é despertar em cada educador esse potencial, né, para uma jornada profissional e também pessoal 100% realizada, né, ao longo de tanto tempo aí de vida, né, em que eu estou com a oficina, quase uma década, mas na educação já há quase 15 anos, eu percebi o quanto nós precisávamos atingir o educador na sua integralidade, né? Então, geralmente a gente vê tudo voltado para o educador na escola, mas e a pessoa? E a mãe, né? E outros papéis que a gente desempenha no cotidiano e a nossa vida, como fica, né? Então, sou aí uma estudiosa e também sou uma incentivadora de educadores, que é o que eu desejo, né? Esse crescimento para todos, né, Lu? E é com muita alegria que eu estou aqui para multiplicarmos, né, o que a gente tanto acredita, né, Paty? Então, eu sou Luciana Araújo, especialista em desenvolvimento humano integral, neuropedagoga, psicomotricista, escritora, educadora, né, em essência, eu diria, porque a educação está em nós de uma forma muito genuína e poder conectar, viver no que a gente acredita, né? Então, eu conecto a minha essência diretamente ao que eu faço, ao que eu realizo, ao que eu entrego, e isso é que, de fato, traz um propósito. Então, quando eu penso em educação e penso em Luciana Araújo, para mim está extremamente integrado. E poder multiplicar isso, né, nesse cuidado integral, nessa jornada de autocuidado para os nossos educadores, para mim, é um presente. Foi um desafio que logo mais a gente vai compartilhar com vocês, para chegarmos aqui e trazer essa jornada de uma forma consciente, né, Paty? E segura para todos vocês. Então, eu sempre digo que o caminho do educador, o melhor é começar por você. As coisas, quando começam por nós, tudo se ajusta, tudo se equilibra e tudo se integra também. Isso, né? Então, nós vamos falar muito sobre isso, que no cotidiano a gente tende, às vezes, diante de qualquer dificuldade, desistir, né? Se vitimizar, de certa forma, isso. Né? E também as coisas acontecem para que a gente entenda que, foi o que a Lu falou, começa tudo dentro de nós, né? E os desafios fazem parte, não só da educação, mas da nossa vida enquanto pessoa. Então, quando a gente se coloca no lugar de protagonista, eu acredito que é quando tudo flui na nossa vida. Então eu e a Luciana, né, nós formamos o Integra e Educa. O Integra e Educa veio para revolucionar o mercado da educação, voltado, então, exclusivamente para a transformação do educador, porque nós vemos muito formações, né, nós vemos aí muito conteúdo voltado para a transformação da escola, né, para essa nova pedagogia, para essas novas perspectivas, né, de respeito, de acolhimento, mas muito voltado para a criança e para a própria escola, né, em si, quanto organismo vivo. Mas nós não vemos, né, tanto conteúdo, tanta formação voltado para o educador. Então, o Integra e Educa nasce deste lugar, para que a gente possa, então, ajudar cada um aqui a se transformar como um ser integral. Boa. E esta Masterclass, Paty, ela vem exatamente trazer um caminho assertivo, né? Para que todos vocês possam trilhar de uma forma consciente, saudável, de uma forma que com qualidade de vida e alcançando seus melhores resultados. Então, o que nós vamos trazer aqui é o método Crescer Educador, que vai te elevar, exponencializar aí a sua jornada pessoal e profissional. Então, nós queremos te mostrar um método inovador que vai revolucionar o mercado, então, da educação. É o método Crescer Educador. Então, como nós falamos, é um método que não existe ainda no mercado, né? É um método voltado para esse ser integral, então a gente vai trazer aspectos da escola, até mesmo porque a gente está falando de uma nova educação, né, Lu? E eu sempre falo que para essa nova educação nós precisamos formar novos educadores, né? Então, o que nós almejamos é que a gente integre todas essas esferas que envolvem esse educador, para que ele, então, se transforme de uma maneira integral. Mas antes da gente falar desse método, que é exatamente o novo ser educador, né? Isso. E esse ser, né, e esse educador, eles precisam caminhar juntos. A gente já entendeu o que a gente vai falar agora, antes de trazer qualquer conteúdo, nós vamos trazer aí os nossos desafios, né, que eu acredito que a gente se reconhece em vários deles, né? Nós nos reconhecemos muito lá atrás e já encontramos um caminho melhor e a gente vai trazer aqui, eu tenho certeza que vai mexer aí um pouquinho com você e você vai se reconhecer em algum aspecto. Que é exatamente, né, pela falta de cuidado com esse educador, como isso compromete a nossa saúde mental, o nosso reconhecimento e a nossa valorização. Sim. E isso, quando essas três esferas são comprometidas, todo o resto, né, é como se entrasse no desequilíbrio, no desajuste, exatamente esses pontos aqui, que eu tenho certeza que, em algum nível, cada um que está aqui já passou ou passa. Sim. Essa realidade de hoje, tenho certeza que pelo menos em um desses desafios aqui, vocês se enquadram. Né? Então, é algo que a gente vê muito, assim, geral, e é como se fosse, possamos dizer assim, né, a educação está doente, né, a área da educação. Né? E aí, quem é a linha de frente? Os educadores. Isso. Então, a gente vê muito isso, então nós temos que olhar, não é ignorar,
mas o que nós precisamos fazer é transformar, porque a gente também não cai naquele lugar, né, de que o sistema, né, o nosso entorno é responsável e a gente não tem, né, como mudar esse cenário. É possível, né? É sim, passamos por isso, né, Paty? Então, por isso que virou uma missão nossa de vida, que nós estamos aqui para garantir um novo posicionamento desse educador. E o que seria esse novo posicionamento? Uma nova consciência, um novo lugar, um novo conhecimento, porque, consequentemente, novos resultados, né? Então, quando a gente tem esse ponto de vista, eu diria de uma forma saudável e sustentável, a gente alcança, sim, a gente muda esse cenário para outro melhor. Mas tem um passo a passo para isso, né, Paty? Processo. Isso, né? Exatamente. E diante dessa realidade, né, nós percebemos que cada dor dessa, ela traz um impacto em alguma área na nossa vida, seja na nossa saúde mental, física, emocional, espiritual, seja nas nossas finanças, né, seja, então, assim, em que área, eu até convido aqui para que cada um que está, comece a se olhar, porque é como um Waze, se a gente não sabe o desafio, se a gente não reconhece ou não aceita, a gente não muda. Então, já começa a perceber qual é a área que você se identifica e que você ouve, né, então, os dados aí, eu não sei se... E isso impacta, né, a gente vai colocar aqui os dados, diretamente também, o trabalho com as crianças, né, então, se nós temos aí educadores adoecidos, como que essas crianças estão se desenvolvendo, construindo aprendizagens dentro da escola. Então, elas estão sendo afetadas diretamente também. Então, automaticamente, quando a gente trabalha o educador, né, a gente está trabalhando toda essa educação da criança e, consequentemente, o futuro que a gente quer para a nossa sociedade. Que boa educação, ela só acontece, e é um só bem grande, com educadores saudáveis e felizes. Mas, para isso, não é algo que muda de uma hora para outra, são chaves, né, Paty? E a gente vai trazer em breve aqui, para que a gente entenda onde estamos. Então, o que a gente está fazendo agora é, trago a consciência, qual é o meu ponto A, e a gente vai ter que caminhar para o ponto B. Isso. E é algo que nós vivemos. Quem aqui não vive, ou está vivendo, ou conhece alguém que está próximo a você, né, dentro de uma escola, de uma comunidade, de um entorno educativo, de um espaço educativo, que não está aí enquadrado, né, dentro desse cenário. Eu falo a palavra enquadrado porque é exatamente isso como a gente se sente. Então, são pesquisas e dados recentes que a gente traz aqui, que a gente não pode negligenciar, a gente não pode negar, porque se chegou nesse número, né, e aí vocês vão acompanhando, são adoecimentos que travam a vida da pessoa, que bloqueiam, que você se sente só. Que a gente olhe para esse cenário aqui, Paty, e veja não como uma dor que a gente vai ficar, mas que a gente vai resolver. E aí entra o nosso protagonismo, é o que a gente vai trazer aqui, esse caminho, né? Então, da realidade de adoecimento para a realidade de saúde, crescimento, prosperidade e transformação, né? Então, é importante a gente pensar que, mais do que nunca, a gente tem que agir. Não dá só para a gente ficar naquele lugar de entender, né? Então, compreender, enxergar o problema, mas não sair daquele lugar, né? Que eu sempre falo que a gente olhar a ilha fora da ilha. E isso envolve uma ação. Então, bora crescer, o que a gente quer, né, Lu? Exatamente, por isso que estamos aqui. E hoje, Paty, a partir de agora, na verdade, né, nós vamos apresentar aqui 7 chaves, que eu diria que vai, assim, que a gente entende enquanto profissional, né, já passamos por essas chaves, já viramos essas chaves, sim, e que nós trouxemos aqui para que vocês saiam daqui já agindo, mas não agindo de qualquer forma, para qualquer lugar, de uma forma perdida, mas agindo de uma forma consciente, porque aí sim você vai alcançar os seus melhores resultados, né? Então, nós vamos te ajudar, para que você vire essa chave, não só vire, mas comece a entender que a partir das competências, das habilidades que você vai adquirir a partir de agora, que é que vão te levar para esse novo lugar, que é onde nós chegamos, né? Tá trazendo as 3 primeiras chaves, que vão te trazer, eu diria assim, ó, agora sim, eu entendo quem eu sou e agora eu sei para onde eu estou indo. Ok, então, primeiro de tudo, nós temos aí a primeira grande chave, né, que traz a palavra autoconhecimento. Quem de nós aqui não já escutou ou já viveu em algum nível essa chave, né? Então, já dizia Benjamin Franklin, né, que existem 3 coisas muito difíceis e muito duras na vida, que é o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. Mas é libertador. Então, quando a gente pensa, né, que se conhecer é quando a gente vive, né, aquilo que a gente acredita, é quando a gente segue os nossos valores, nossos princípios, nossas potências e nossas vulnerabilidades. Porque autoconhecimento é você reconhecer o conjunto da obra. Sim. Não é você esconder suas sombras e nem ao contrário, só olhar para elas. Não, é você aprender quais as ferramentas internas que você tem e como você vai aplicá-las no seu dia a dia, né? Então, hoje, eu diria que a maior dor da humanidade, e não sou eu que falo, são grandes estudiosos na área do autoconhecimento, é quando não nos conhecemos. Por quê, Paty? Porque, primeiro, se a gente não sabe quem a gente é, não sabemos para onde vamos. Então, chega qualquer desafio, qualquer problema, qualquer situação, em especial dentro da educação. Eu diria que talvez seja a maior área, né, que desafia esse autoconhecimento nosso, porque a gente tem que estar o tempo todo olhando para nós. Então, quando a gente se posiciona nesse lugar, sim, eu reconheço meus princípios, meus valores, quais os meus talentos, as minhas características principais, as minhas fraquezas, né? E aí eu sei me posicionar bem enquanto ser humano, enquanto educador. Mas, Lu, como eu posso viver esse autoconhecimento na minha vida? Existem vários caminhos, mas algo que eu vivo enquanto pessoa e profissional e que tem mais de 9.000 educadores, né, transformados por esse método, é quando você acessa a sua infância. Sim. Fernando Pessoa já dizia, né, que grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor que há no mundo são as crianças. E quando a gente pensa que a criança está dentro de nós, né, então ativar ela, acessar de uma forma consciente, vai te trazer o início de uma jornada de quem você é.
Tem dificuldade de reconhecer seus valores? Lembra da tua infância. A sua criança, ela já estava latente ali. Tem dificuldade de entender quais os princípios e valores que regem sua vida? Acessa a sua infância. Você viveu naquele entorno e aquilo foi construindo quem de fato você é. Então, uma forma que a gente possa sair daqui virando essa chave do autoconhecimento é acessa a sua infância e traz os recursos positivos dela, tá, Paty? Porque temos desafios de dores, né? Exato. Mas a outra palavra-chave é traga os recursos positivos dessa fase. Então, a primeira chave aqui é o autoconhecimento. Já vou seguir para a segunda, que é tá de bom? extrema importância. A gente já começa com ele, porque é a partir dele que tudo acontece, né? Tudo. E aí a gente tá buscando ferramentas externas, a gente tá buscando tanta coisa fora, e nós temos já tudo aqui dentro. Só que a gente fica, a gente duvida, a gente não quer ter tempo para isso, né? A gente quer as coisas muito rápidas. É uma jornada, é um percurso, como a Paty fala sempre. É um percurso de volta para casa, para dentro de você. E a nossa segunda chave, Paty, que é o autocuidado. Quem aqui não escutou, especialmente nesse período pós-pandemia, essa palavra, autocuidado? Não é? Eu diria que a humanidade está querendo viver, mas não vive. Eu vou desafiar aqui. Sabe por que não vive, Paty? Porque se você não alcançou os seus melhores resultados, se você não está com a sua saúde ativada, se você não está no dia a dia de uma forma feliz, saudável, entendendo os processos da vida, você não vive o autocuidado, né? Então, o que é que isso quer dizer, Lu? Como eu posso viver? O autocuidado nada mais é do que pequenas ações que você realiza no seu dia a dia, sim, na sua rotina diária. A gente tem rotina na escola? Tem. Nós temos rotina no nosso processo pedagógico? Temos. E a sua rotina? Antes de ser educador, da sua vida. Então, eu faço uma pergunta aqui. Se na sua agenda você não está como prioridade, está tudo errado. E eu tenho que falar dessa forma, Paty. Por quê? Porque é algo que é sério e é algo que tem essa chave do autocuidado. Se a gente não vive de uma forma consciente, a gente está perdendo vida, né? Então a gente precisa se salvar primeiro. Então, sabe aquela história da máscara de oxigênio? Sim. O educador ele não faz isso. Ele coloca a máscara na criança, na família, na equipe, em todo mundo. E aí está o educador lá, no chão. Quando a gente imagina essa realidade, né? Então, quando você coloca a máscara de oxigênio em você, todos que estão à sua volta vão se salvar também, porque você vai estar bem. Então, como, Lu? Você vai colocar, a partir de hoje, práticas que fazem sentido para a sua vida. Ah, mas a Paty e a Lu faz isso, acompanha no Instagram, Integra Educa das dicas, mas você precisa saber qual é a sua prática. Você precisa entender o que é que você coloca no seu dia a dia para que você seja ativado. Aí uma mágica acontece, Paty. Sabe o que acontece? Você vai ligar uma farmácia interna, isso é neurociência, é fisiologia, tá? Que vai ativar a tua saúde, qualidade de vida, bem-estar e felicidade, né? Então pratica algo que faz sentido para você todos os dias, é rotina. Tá bom, Paty? Você vê como esse recurso está dentro da gente? Tá tudo. E aí a gente vem para a terceira chave, que é justamente que vai linkar as duas, que é autorresponsabilidade, Paty. Ou palavra forte, não é pesada, ela é forte. Porque aí a gente te chama nessa chave para dizer assim, ó, não tem tempo mais para ser vítima, você é protagonista. Você é protagonista da sua história. Tem um princípio, Paty, você pode até anotar aí, 10-90. Você já ouviu falar nesse princípio? 10% é o que acontece na sua vida. Porque a gente não tem controle, não é isso? Se a gente pensa que está controlando, está tudo errado também. Mas 90% é o que você vai fazer diante dessa realidade dos 10%. Então, olha o poder e a autoridade que nós temos, né, do livre-arbítrio mesmo, na nossa própria vida. Mas só realiza isso quem tem autorresponsabilidade. Porque não sai culpando e apontando. Ou a escola, ou a comunidade, ou a família. Não. Eu diria que esse aqui traz uma maturidade. Então, se você não está no seu melhor lugar, se você não alcançou seus melhores resultados, pode ter certeza, está faltando se responsabilizar. E isso, muitas vezes, Paty, é algo que incomoda, né? Não, mas se eu me posicionar, se eu me responsabilizar, e a consequência que vai ter? E aí não tem certo e errado. Não. Tem o que eu vou fazer porque eu acredito, porque está alinhado com os meus valores, meus princípios, quem eu sou, né? Está alinhado ao que eu faço no meu dia a dia, e aí eu me posiciono bem. Então, são essas três chaves. E não é se culpabilizar, né? Isso. Porque quando a gente se culpabiliza, a gente não sai do lugar. Exatamente. A gente não avança. A autorresponsabilização, ela envolve um processo mesmo, como a gente viu aqui, você falou as chaves, em primeiro lugar, do autoconhecimento, e de nós entendermos, justo como você disse, né, dentro dos nossos valores, das nossas crenças, né, do nosso conhecimento, o que é possível, o que não é, onde eu estou, né? Então, quando a gente se olha a partir dessas três chaves aqui que ela trouxe, as coisas começam a se transformar, né? Sim, e você já consegue colocar isso agora em prática, não é algo que é para amanhã, não, é para hoje. E aí, para fechar essas três chaves, Paty, existem alguns caminhos, né, mas a pergunta final que eu trago aqui é, você está se posicionando na hora certa, no lugar certo e pelo tempo necessário? Então, olha para essas três chaves e se faz essa pergunta. Porque, às vezes, de repente, a gente nem está no lugar que a gente acredita tanto. E por que está perdendo tempo ali? Ou nós estamos num lugar, num ambiente facilitador, e eu estou falando para a vida, não só para a escola. E aí você, por falta de posicionamento, também não desfruta daquilo, não cresce. Então, perceba, se nessas três chaves você está no lugar certo, com as pessoas certas e no tempo certo também. É um exercício, né, de pura reflexão, em primeiro lugar. Isso, né, para depois passar a agir com pequenas ações, né? Então, quando a gente fala da nossa transformação, ela foi processual, né? Então, é importante que as ações, elas vão aí conduzir, né, a esse movimento, só que cada um tem um momento,
né, e é o que você traz, quando a gente faz essa rotina de autocuidado, né, de autoconhecimento, da autorresponsabilização, a gente tem que entender que não, a minha não é a mesma que a sua, não é a mesma de outro educador, cada um é único, né, Sim. e leve, né, que é o que a gente deseja aqui. Então, as próximas chaves, ela envolve aí esse percurso do educador no seu ser profissional, né, então, nós estamos fazendo aqui um movimento, né, Lu, do ser individual, pessoal, para o profissional, para a gente entender como está interligado, mas que é necessário a gente começar, como você sempre fala, cada um por si, né. Então, a próxima chave que a gente tem que virar é a do protagonismo. O que eu percebo ao longo, né, desses anos atuando na oficina e atuando também com escolas, né, tantas escolas que a gente já transformou em educadores, que esse lugar, né, assumir essa postura, esse lugar, é de extrema dificuldade por conta das vivências passadas, né, deste educador, né, que constituíram como ser, né. Então, quando a gente fala também de acessar a criança, a gente precisa transformar também alguns aspectos aí desse lugar, né, porque nem sempre nós vivemos situações na nossa infância de protagonismo, né. Então, eu percebo muito que esse educador, ele precisa fazer esse exercício de autoconhecimento, e tem uma palavra que é muito importante, né, Lu, que é autenticidade, né. Então, eu assumo esse lugar quando eu entendo que eu não, minha atuação, minha carreira, né, meu percurso não vai ser igual ao do outro. Então, eu me permito errar, eu me permito aprender, né, eu me permito ser, na essência, sem máscaras, né, para que as pessoas percebam que é real, né. E aí, quando a gente entra nesse protagonismo, né, vamos fazer algumas referências a nós mesmos, né. Então, assim, nós aqui, hoje, com tanta novidade que a gente está vivendo aqui hoje, né, e algumas situações que aconteceram no meio do caminho, que são naturais, a vida é assim, né, a vida não é linear, né, a vida a gente vai encontrar aí o tempo inteiro situações, caminhos aí, né, tortuosos, que fazem com que a gente assuma esse lugar, reflita, né, sempre nesse equilíbrio, né, na saúde mental, entendendo que se parte daqui, o externo se modifica, a partir do momento que eu acredito que eu estou nesse lugar de protagonista. Então, assumir esse lugar para o educador de hoje é urgente, não tem outra alternativa, né. Quando a gente fala das novas pedagogias, o educador, né, do passado, ele era aquele que transmitia um conteúdo. Quando eu transmito um conteúdo, quando eu tenho uma apostila, quando eu tenho um manual, eu não preciso ser autor, eu não preciso ser protagonista, né. Então, muitos educadores, ao longo de anos, encararam dessa forma, né, repetir por anos e anos a fios o mesmo sistema de ensino, a mesma didática, né. Quantos professores você já deve ter conhecido, que por 15 anos atuou na mesma faixa etária, com o mesmo material, tinha até aquela pastinha, né, com tudo separado, né, com todas as atividades prontas, né. Hoje, esse lugar não cabe mais. Mas também, se esse lugar não cabe mais, como então eu passo a ser o novo educador dessas novas práticas, né? Então, temos que trabalhar as chaves anteriores que a Lu nos trouxe aqui também, para que a gente chegue nesse lugar aí de autoria. E o lugar de protagonismo e autoria está totalmente interligado a uma outra coisa, ao protagonismo e à autoria da criança. Eu sempre falo lá na escola que, se não tiver um educador protagonista, nós não teremos crianças protagonistas. Então, nós acreditamos nessas abordagens, mas precisamos primeiro exercitar isso no educador. Então, é muito complexo a gente entender, porque muitas vezes a gente acha, Lu, que nessas pedagogias é assim, eu faço um curso, eu aprendo sobre elas, saio aplicando e ok, já estou inserido nesse novo movimento, e não é, né? Então, isso é a primeira chave, né, da minha parte, que envolve mais o profissional. A segunda chave, né, que é a quinta já, é a chave do desenvolvimento. Então, eu preciso também ter o conhecimento das novas práticas. E esse desenvolvimento, ele não é só com a graduação. A graduação nos dá muito pouco desse conhecimento, né? Na verdade, ele constrói uma base mínima que faz com que a gente entenda o lugar que estamos atuando, no caso aqui da pedagogia, mas que vai muito além. E aí, quando a gente fala de adoecimento, quando a gente fala de dificuldade, você já deve ter ouvido muito isso, até por conta do lugar que você também atuou por anos, que quando o educador, ele se forma, um pedagogo, ele se forma e cai numa sala, uma realidade completamente diferente de tudo que ele viveu na teoria. A prática é outra história, né? Então, esse desenvolvimento que a gente fala aqui, essa chave do desenvolvimento, ela envolve a teoria atrelada à prática. Nas pedagogias participativas, que é essa nova perspectiva de educação, nós falamos muito sobre como nós precisamos ter essa triangulação aí de mãos dadas, né? Que é a gente conhecer, então, ter a teoria como fundamento, ninguém tirou da cabeça, né? A prática, ela é importante, mas tem um fundamento, e a prática, que ela caminha para que a gente possa exercitar tudo que a gente aprendeu nessa teoria. E tem um outro ponto que é essencial, que é a ética. E a ética, eu consigo construir nessa ética com as minhas vivências, com todas esse movimento das chaves anteriores que você trouxe, a 1, a 2, a 3, mas entendendo também esse meu papel de responsabilidade com a infância. Né? Então, situações do dia a dia que a gente passa a se perguntar, é ético agir dessa forma com a criança? Então, esse desenvolvimento, gente, ele é urgente e necessário. É integral, né? Paty. É integral.
eu não me transformo só na escola, eu sempre falo assim, a gente não fecha a porta da escola e passa a ser outra pessoa na nossa vida. Não, a gente é a mesma pessoa, porque é uma transformação por inteiro. Exatamente. E começa por nós, né? Nessa relação com a criança, com a família, né? Esse modelo. E não é de perfeição. É tão bom, é tão importante a gente trazer esse lugar que não é de perfeição, que muitas vezes a gente se coloca. Porque sabemos da nossa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, sim, nós precisamos estar nos transformando, ressignificando, né? E com isso, naturalmente, chega. É de uma forma genuína. Porque a criança, né? O ser humano, ele não aprende com o que a gente fala. Ele aprende com quem somos. Somos exemplo o tempo inteiro. Então a gente tem que entender essa transformação integral nossa, que ela é passada pela criança justamente nesse movimento de sermos o tempo inteiro observados, né? A criança ter aí esse exemplo nesse cotidiano de conduta, né? Então, nós precisamos entender que é necessário, sim, ter conhecimento, né? Não é só ir para a sala, né, e simplesmente a gente agir no improviso, né? Não existe. E as conexões participativas, né? Então, é importante a gente entender que dentro de tudo que a gente acredita de transformação do educador, nós só conseguimos nos transformar por completo quando a gente está em parceria. Ninguém caminha sozinho. Então, uma das maiores dores é a educação ela ser solitária. E a gente precisa virar essa chave para ela se tornar um lugar solidário. E a gente estava vivendo exatamente, passamos o dia hoje praticamente bem mais próximas, né? Organizando, nos cuidando para estar aqui. E como, em várias falas, a gente falou assim, nossa, como você tem uma peça que eu não tenho e vice-versa. E a gente trazer um lugar de humildade, né? E de reconhecer assim. Eu acredito que aí nessa conexão sai ego, né? Sai julgamento, sai ponto de vista. Assim, nossa, eu preciso de você, você precisa de mim. Então entra nesse lugar, né? E o solitário, ele se torna o quê? Ele se torna, para mim, potencializado. Você sai desse lugar de só e você multiplica com o outro, que é isso que a gente está fazendo, né? Exatamente. E a gente soma. Então, aquilo que cada um tem, né, maior potência, soma-se ao que o outro tem. Né? E isso faz toda a diferença na educação. Perfeito. Então, essas são as 6 chaves. E nós temos que, aí agora, uma chave mestra, né, Lu? Que é ela que vai abrir, que vai te ajudar a acessar todas as outras. Exatamente. Então, ela é fundamental para isso. A principal, na verdade, porque quando a gente fala as 3 chaves que eu trouxe, as 3 que você trouxe, não é de uma hora para outra, né? Então, essa chave mestra, ela vem para girar e ativar cada competência dessa, cada habilidade e cada conhecimento. Então, esse lugar que nós hoje estamos e contribuímos já através desses depoimentos, é por isso que estamos aqui, para contribuir com a sua vida também, né, Paty? Isso mesmo. Mas é tão especial a gente poder compartilhar onde estávamos, né? Para mostrar para vocês, sim, que tem um passo a passo e que não é nada que cai do céu. Não. E é assim como você, cada um aqui que vai assistir, né, a nossa Masterclass, nós passamos por muitas dificuldades, sim, né? Então, eu lá no início, com tantos desafios, né, com a oficina Criar e Brincar, que lá nos primórdios não era uma escola, né, era um centro de recreação, um centro aí de brincar, né, que valorizava o brincar. Nós fomos aí crescendo, né, andando aí, né, dando passos, né, devagar, mas passos que foram necessários, né, para que a gente crescesse. E ao longo dessa jornada de crescimento, a escola foi se constituindo, uma equipe também, e nasceu uma gestora. Só que uma gestora que não sabia ainda gerir as próprias emoções, né, e a própria organização, posicionamento, e a organização da vida pessoal e profissional. Então, eu enfrentei muitos desafios, né, e isso impactava a equipe, impactava diretamente em todo o sistema da escola, né, até que chegou a pandemia, né, e na pandemia as coisas começaram a mudar. Então, a minha chave, né, da virada foi na pandemia, porque foi quando eu me percebi sozinha. Né? Então, se você não tem uma equipe que você construiu, né, de uma maneira a caminhar com você, tudo se torna mais difícil. E aí foi quando eu entendi que faltava na vida da oficina, na minha vida profissional, todas as chaves que nós falamos anteriormente. Sim, exatamente. Então, eu fui em busca delas, né? Isso fez com que eu trouxesse para, então, a vida da nossa escola todo um processo, né? O nosso método do Integre Educa foi se constituindo também ao longo desses anos e a escola foi crescendo e a gente foi valorizando os educadores e por meio dessa valorização, desse respeito da formação continuada que é tão importante, eles foram se constituindo, então, líderes, protagonistas, né, e autores aí da sua prática, que é o que a gente acredita. Então, foi um percurso de muitos desafios, mas que tornaram quem eu sou hoje. Exatamente. E esse exemplo, né, para todos nós. E é sobre isso, Paty, porque quando a gente entende quem a gente era, né, a gente primeiro agradece pelo processo, porque às vezes a gente quer eliminar isso da nossa vida, né, não, tudo foi construído para que a gente pudesse estar aqui hoje, inclusive compartilhando. Então, durante toda a minha jornada, eu sim alcancei o que eu sempre sonhei na maternidade, na família, no meu posicionamento profissional, né, que me tornei referência na minha cidade, por todo o trabalho que eu desenvolvia junto com a minha equipe, pelo método, mas a que preço?
E é muito importante hoje eu poder reconhecer isso, porque a gente não precisa adoecer, né? No meu caso, eu cheguei quase em burnout, e eu passei por um processo de divórcio, eu adoeci, tive literalmente que parar. E ninguém quer parar, né, Paty? A gente está crescendo ali, está se desenvolvendo, está impactando vidas, está transformando, mas chega uma hora que eu entendi que as coisas não funcionavam. Então, as crianças não estavam bem, a minha equipe não estava bem, as famílias também não. Foi quando a Liz virou uma grande chave na minha vida, e por isso que estamos aqui, que foi, se eu não olhar para mim, eu não vou continuar mais. E foi quando esse método surgiu, né? Comece por você, olhe para você, cuide, se transforme, vá ressignificando, vá se ajustando. E eu busquei esse estudo científico, fora do Brasil, inclusive, para trazer aqui, primeiro eu apliquei em mim. E aí, quando começou a funcionar, minha vida começou a entrar em ordem, começou a ficar sustentável e saudável, e aí eu comecei a crescer novamente, né? Mas eu sempre falo que não precisa você chegar no fundo do poço. Eu cheguei, eu posso dizer que eu cheguei. Mas com muito, saindo do lugar de vítima para protagonista, a gente ressignificou e estamos aqui. Então, unimos com as nossas histórias, nossas dores e desafios, unimos esse método, né? Para apresentar para vocês. Então, como nós já vivemos todas essas dificuldades, falta de dinheiro, falta de tempo, falta de apoio, e a gente sabe que vocês devem aí estar aí se fazendo várias perguntas, né? Porque quando a gente ainda está naquele lugar, a gente não vê muita saída. Né? E mesmo que a gente tenha histórias aí de sucesso, como as nossas, e como também das nossas alunas, né, da comunidade transformadas, mesmo assim, a gente traz aí, né, algumas objeções que fazem parte, né? A gente não consegue ver as situações fora do que está acontecendo, né, Lu? São muitas preocupações, e eu diria que são preocupações que, de fato, às vezes a gente quer, não tem, elas são reais de alguma forma, mas elas não podem limitar o nosso crescimento, né, Paty? Então é por isso que esse curso, ele vem exatamente para isso, para mudar essa realidade. Muito embora existam aí as narrativas, a nossa mente, ela mente, tá? Eu preciso dizer que a nossa mente mente. Então toda vez que a gente vai subir para um próximo nível, a tua mente, ela vai sabotar, e ela vai colocar todas as objeções e preocupações, e que, de fato, se a gente não tem esse protagonismo, a gente vai cair nessa cilada. E nós caímos lá atrás, né, Paty? Inclusive, deixou mais tarde o processo que a gente vive hoje. Então, quanto mais você virar essa chave, né, sair desse lugar de preocupação e ir para um lugar de ação, e esse curso ele vai te mostrar exatamente esse caminho, para mudar a sua realidade, com as ferramentas certas, no tempo certo e com as pessoas certas. Mas que seja num tempo, né, a gente traz essa questão do tempo recorde para entender que é um tempo singular, mas que é um tempo que vai ser rápido no sentido de você ter as ferramentas, né, e ter a nossa condução nesse processo. Nós não tivemos, né, essa oportunidade lá atrás, nós fomos aí crescendo por tentativa e erro, né, Lu? Exatamente, eu posso dizer que é muito mais árduo, é muito mais desgastante, e a gente está aqui para te conduzir de forma mais leve, e mostrando, sim, tem um caminho, e tem chaves que, se você acessar, você vai para o seu próximo nível, seja o nível que for que você está agora, seja a área que for, pode ter certeza que a gente garante essa próxima chegada, né? E o que nós estamos aqui, né, ofertando para vocês são possibilidades de vocês se transformarem, né? São ferramentas para que vocês construam de forma autoral, de uma forma protagonista, como a gente falou, né, de uma das chaves, mas que vocês entendam que tendo, né, os nossos norteadores, nos tendo aí como guias desse processo, vai tornar a jornada de vocês muito mais tranquila, né? Sim, e outra pergunta que pode surgir, que já surgiu para nós também lá atrás, quando a gente resolveu investir em nós e chegarmos onde estamos, será que é para qualquer educador? Será que esse curso ele vem assim para qualquer pessoa, em qualquer lugar que cada um esteja, né, em qualquer nível? Porque sim, somos diferentes e estamos em níveis diferentes. Então, nós estamos aqui para te dizer que sim, independente do lugar, da situação, do status e do posicionamento que você se encontra hoje, mas que você deseja avançar, esse curso é para você. Para te tirar, né, eu diria assim, que te trazer sair da zona de conforto e para a zona de crescimento. Isso. E ele tem todos os recursos e todas as ferramentas para isso, né, Paty? Exatamente, depende de você, mas você vai se sentir acolhido na nossa comunidade, né? Como a gente falou, é um trilhar solidário, né? Em que outros educadores também, com todas as dificuldades que vocês enfrentam, estarão juntos aí, né, nessa caminhada, nessa jornada, com uma transformação. Isso. E, às vezes, também pode ser que tenha um olhar da falta de tempo, porque hoje eu digo que o tempo é o ativo mais importante que temos, né? E, sim, é um curso que você pode adquirir, né? E está dentro da sua rotina, né? De uma forma que é adaptável à sua realidade. Então, a questão do tempo também, você vai poder desfrutar da melhor forma, porque ele também foi organizado, ajustado para que você esteja dentro da sua realidade, do seu cotidiano e dia a dia. Exatamente, né? Porque quantas vezes a gente, né, se depara aí com educadores que é a realidade de vida, com múltiplos papéis, né? Então, temos que adequar também esse tempo, né, de estar presente nas aulas, de acompanhar, nos diálogos, né, nos encontros que nós vamos falar sobre eles. Nós aqui organizamos de maneira que, independente da sua rotina, da sua jornada pessoal, você consiga encaixar. Isso mesmo, Paty. E eu acredito que a gente pode detalhar agora, né, de uma forma prática, de tudo que a gente falou até então, de como você pode receber esse melhor recurso, né, que hoje não temos em nosso sistema educacional, e dentro de um projeto inovador e pioneiro mesmo, para que você receba todo esse material da melhor forma. Eu acredito que a gente pode começar a detalhar agora, para que você entenda na prática como vai funcionar na sua vida. Bora lá, então. Então, nós organizamos o curso da seguinte forma, tá? Nós teremos, então, 4 módulos.
2 aulas em cada módulo, né? Então, uma aula que é voltada muito mais para essa questão pessoal, emocional, que será aí ministrada pela Luciana, e uma outra que é voltada para o cotidiano, né? Para que a gente possa fazer aquele movimento de ir e vir, olhar para dentro e, ao mesmo tempo, expandir, né, para fora, é o que a gente deseja, né? Então, teremos 3 encontros ao vivo. Nós nos organizamos para que a cada 2 módulos, né, tenhamos um encontro ao vivo como uma mentoria coletiva, para que a gente possa aí reforçar o conteúdo, também trocar informações, tirar dúvidas, né, e aprofundar em alguns tópicos, algumas situações que nós percebemos que o grupo trouxe de mais, né, saliente, porque cada grupo é único, né, Lu? Então, nós temos aí já uma organização, né, do formato dessa jornada, mas ela se torna única por conta de cada membro que compõe, né, esse grupo. É um coletivo que atua no individual, a gente acredita. Então, nós disponibilizamos toda uma programação, né, que venha conectar, de fato, com o que você precisa na sua jornada pessoal e profissional, e, ao mesmo tempo, de uma forma individualizada, a gente poder te atender. Então, é um formato dinâmico, eu diria, né, que é extremamente saudável, sustentável, e que, dentro da sua realidade, vai funcionar de uma forma exponencial. Então, tudo que a Patrícia vai trazer agora foi muito bem pensado para que o aprendizado ele se torne significativo, que não seja apenas um curso, né, de transmissão, mas de vida mesmo, e de vivências, né, de transformação, exatamente. E o formato, né, de todo o percurso em si, ele é de uma mentoria coletiva. Uhum. Então, vocês terão um acompanhamento aí contínuo, no meio da Luciana, em grupo que a gente vai, né, aqui colocar vocês, organizar grupo de WhatsApp, comunidade do Instagram, então teremos aí canais para estarmos presentes o tempo inteiro, né, em diálogo. Exatamente. Então, nós dividimos assim, né, todo esse percurso, nós dividimos aí nesses 4 módulos. Então, o primeiro módulo é o poder do cuidado na infância para a construção positiva do educador. Então, falamos muito, né, desse lugar aí, né, das infâncias, do cuidado, do brincar, mas precisamos fazer esse resgate e é o que nós iremos aí nos organizar para que vocês entendam esse movimento de se descobrirem, né, de se revisitarem e entenderem o lugar no mundo como educador. Então, a aula número 1, né, que dá o pontapé inicial, é a desconstrução da imagem de criança. Isso é poderoso, né, Paty? Porque todo esse programa de desenvolvimento pessoal e profissional, ele tem um link, ele tem uma sequência lógica que vai trazer clareza. Então, a gente alinhou aí as questões emocionais, as habilidades e competências pessoais, para que isso reflita diretamente na sua prática pedagógica. Então, cada item, cada conteúdo está sendo extremamente cuidado para que você acesse verdadeiramente, que não seja só uma teoria na sua vida, mas, acima de tudo, uma prática qualificada, né? Exatamente. A aula 2, essência e identidade do educador. Então, se descobrindo, né, quem é cada um na sua essência. Então, nesse módulo 1, nós vamos iniciar esse percurso fazendo com que a gente aprofunde nesse autoconhecimento, né, fazendo esse movimento entre o passado e o presente, para vocês se projetarem no futuro, né, Lu? O módulo 2, nós vamos, então, abordar a ciência do cuidado integral, e é de extrema importância a gente pensar no autocuidado, né, e no cuidado que nós estamos aí o tempo inteiro nessa relação com as pessoas, com as crianças, com as famílias, né, o quanto isso influencia. A aula 1 é a jornada, então, no ambiente educativo, um ambiente educativo que o maior princípio é o acolhimento, né, em que os educadores, o ambiente, isso é muito importante, todas as práticas educativas acolhem, e a aula 2 é sobre a rotina, o ritmo e rituais. Rituais esses, né, que a gente vai fazer esse movimento tanto da vida pessoal, quais são os rituais, né, Lu? A gente falou agora, né, há um tempo atrás, sobre a questão da gente se olhar, ter esse ritual de autocuidado, se priorizar, começar o dia por cada um. E a partir do momento que eu entendo, né, esse movimento, eu trago esses rituais para a escola. Isso. E tudo se transforma. Vai ser natural, extremamente natural e orgânico, como a gente acredita que a educação precisa ser, né? E no nosso módulo 3 aqui, temos a aula 1, o papel e as habilidades do educador protagonista. Falamos lá atrás, você falou muito bem, a importância do protagonismo, nosso posicionamento dentro desse entorno educativo. E sim, existe um ser educador protagonista. E para isso, a gente vai te mostrar aí quais são essas competências e habilidades urgentes que precisamos ativar, que já existem em nós, mas precisamos aí ativar e nutrir. E a nossa segunda aula é o desapegar e o desaprender. A capacidade que a gente tem de estar o tempo todo ressignificando, desconstruindo velhas práticas, né, desapegando de questões emocionais e mentais que não nos servem mais, nos possibilita crescer ainda mais. Então, vai ser aí um módulo recheado de desconstrução para reconstruir. Não, e é essencial, né? Porque aqui envolve a questão da gente abrir mão do controle, né? Abrir mão de um lugar, assim, né? De uma zona de conforto. Então, aqui é um módulo que vai gerar esse olhar para o passado para que a gente possa aí se reconhecer, mas ao mesmo tempo ressignificar. Exatamente. Né? No módulo, então, 4, a gente vai falar sobre a organização.
a organização a partir desse posicionamento, né, participativo do educador, como falamos, dentro dessa pedagogia a gente não trabalha, né, sozinho, até mesmo porque, assim, a gente vai mais longe quando a gente está em companhia. Então, acreditamos muito nessa relação, é o que a gente traz em todo o nosso diálogo, até na nossa relação, né, Lu? Por isso que é um projeto que nasceu e que está sendo construído, né, a 6 mãos, né, tem a Priscila também, que está aqui conosco, nos bastidores, ela que organiza toda essa parte aí do nosso projeto, né, do nosso método, mas é importante entendermos isso, precisamos do outro, mas para estarmos com o outro, precisamos desenvolver habilidades para a gente se relacionar, né? Então, aqui nesse módulo a gente vai falar sobre esse planejamento democrático, né, dentro do ambiente escolar, e também sobre gestão, produtividade e resultados assertivos. Exatamente, é um percurso singular, né? E aqui a gente já tem as datas dos encontros ao vivo, mas o que é importante a gente entender é que tudo vai ficar gravado. Então, vocês vão ter acesso e vão poder assistir no momento que puderem, né, várias vezes. Então, isso é um ponto importante que entra muito no tempo, que todos nós não temos, né, mas precisamos aí priorizar aquilo que é essencial para as nossas mudanças. Então, o encontro ao vivo 1 vai ser no dia 3/10, o encontro ao vivo 2 no dia 17, o 3 no dia 31/10, e aí, em novembro, no dia 7/11, a gente fecha aí, né, com chave de ouro, uma mentoria coletiva, né, o grupo todo numa mentoria, para que a gente reforce tudo que foi desenvolvido ao longo do percurso. Exatamente, Paty. São muitos benefícios, né? É realmente desenhado para que você tenha acesso da melhor forma, na teoria, na prática e no acompanhamento e orientação, porque vamos estar perto de vocês. E além de tudo isso que a gente já contou aqui, que já é grandioso, né, por tudo que vai gerar aí em vocês, nós também colocamos alguns bônus, né, porque a gente quer que essa experiência seja muito significativa, que de fato vocês saiam, né, de todo esse percurso transformados. Então, nós teremos uma aula com a Janu sobre a importância do brincar para a criança e para o adulto. Né? A Lu fala muito sobre isso, quanto a gente tem que acessar, né, a nossa criança em vários momentos, né, principalmente desafiadores, para que a gente possa encarar a vida com mais leveza. Né, isso, exatamente. Tê-las como referência, né, para trazer para a vida adulta. Mas a nossa referência passada é extremamente importante. Então, a Janu vem aí para contemplar esse grupo que vai estar conosco e trazer com toda a riqueza que ela carrega, né, enquanto pessoa e profissional, para aí agregar ainda mais experiência e estudo para a nossa prática. Então, vai ser maravilhoso. Temos também outros convidados especialistas, né, surpresa, mas que vocês irão receber também, que tem a ver com essa jornada educativa, tem a ver com esse crescimento pessoal e profissional, que vão estar conosco e com vocês em acesso direto para que vocês tenham novas possibilidades e oportunidades, né, para além de nós duas, Paty. E a gente acredita muito nessa rede de apoio, nessa rede de cuidado e de multiplicação. E teremos um grupo exclusivo, então, de WhatsApp, justamente para que a gente possa fazer esse acompanhamento e que seja um espaço de troca, porque é algo que a gente sempre ouve, né, e os educadores trazem como desafio, é justamente na própria escola não ter, né, essa comunidade de apoio, de troca. Então, todo o nosso método, ele inclui também, não só nós duas, né, estarmos aí na liderança para acompanhar vocês, mas cada educador também na sua experiência, porque a gente aprende tanto com a experiência do outro, que compartilhar isso é muito positivo. Né? Então, esse grupo de WhatsApp é para isso, né, Lu? Partilhas, né, para que a gente possa estar próximo, mesmo que de forma, né, virtual, mas pertinho de cada uma. E teremos também uma comunidade lá no nosso Instagram. Então, quem ainda não segue, primeiro passo é seguir lá, né, o Integra Educa, e teremos ali uma comunidade no Instagram exclusiva para as alunas, então, da turma 1, né, do nosso método aí, Crescer Educador. E teremos também, que é importante vocês entenderem, todo esse acompanhamento de informações, de tirar dúvidas, então é algo que é um acesso rápido, né, Lu? Porque se a gente for pegar as aulas, elas vão ficar todas gravadas, a gente vai ter um momento ao vivo, só que é algo, né, espaçado, não é um tempo contínuo que acontece assim, em tempo real. E os grupos, sim. Né? Então, a gente mantém justamente esse canal para que seja, assim, verdadeiro, né? Para que seja aquela coisa de realmente a gente está lá junto. Que possamos estar construindo e desenvolvendo, porque vai ser uma grande ciranda, né? Isso, que a gente possa estar se desenvolvendo em tempo real e, claro, dentro da realidade de cada um, né, da disponibilidade, mas vocês sentindo que estamos ali com vocês todos os dias, de alguma forma vamos estar linkados, seja através de uma mensagem, de um vídeo, de uma partilha de conteúdo, de um artigo, de um estudo, da maneira que for, mas que com certeza vai trazer aí grandes impactos, porque às vezes a gente espera uma aula, mas nessa comunidade vamos ter insights poderosos que podemos aplicar, inclusive no outro dia, né, dentro da nossa realidade. Então, dessa forma, a gente acredita que estando mais próximo de vocês, a gente vai poder estar escutando e contribuindo mais. E acolhendo, né? Exatamente, Paty. E daí, quando a gente vê todo, né, esse panorama de tudo que a gente aqui ofertou, né, e contou para vocês, a gente, no primeiro impacto, fala, nossa, qual que é o custo de tudo isso, né? Realmente, a gente trazendo tudo que a gente vai oferecer, é um custo alto. Né? É um investimento, né? Porque quando eu penso em investimento, é algo que agrega valor para a nossa vida. E quantas vezes a gente não investiu, e até hoje, vamos investir sempre, em algo que a gente sabe que vai nos levar para o próximo passo.
dentro de pessoas que estão desejando crescer da mesma forma, dentro de um repertório que já construímos enquanto profissionais. Exatamente. Quantos investimentos de estudos, de comunidades assim que nós acreditamos, e por isso que chegamos até aqui também, né, Paty? De parcerias e a própria experiência, né, da gente validar algo na nossa prática que realmente funciona, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, sim, teria aí, né, um custo e um investimento alto, né? Mas, né, inclusive, se a gente pensar de uma mentoria individual, cada uma nossa, exatamente, né, tem um valor assim, que de fato é o valor real, que nós já entendemos, né, do quanto a gente agrega valor na vida desses educadores, mas que, mesmo dentro de toda essa realidade, o que a gente vai trazer aqui é algo que eu diria que vai facilitar e vai ajudar aí muito na sua caminhada. Sim, e pensando em ter educadores conosco, né, nessa transformação, que é o que a gente deseja, essa nossa missão, né? Então, quanto mais educadores aí conseguirem encontrar o seu caminho, construírem essa autonomia, né, todo esse percurso aí de protagonista, é o que nós desejamos, essa nossa missão. Então, nós gostaríamos até, né, Lu, que tudo isso a gente tivesse um acesso aí, até gratuito para todo mundo, mas não conseguimos, né, diante de tempo, de esforço nosso, de experiência, de custo. Então, para vocês terem uma ideia, uma mentoria nossa individual, ela tem um custo, né, um investimento de R$2.000, uma hora, né, uma hora de mentoria. Mas diante de toda uma comunidade que a gente quer transformar, nós conseguimos pensar em possibilidades para essa turma 1. Isso, né, que exclusiva, de uma forma acessível, e que também a gente possa iniciar uma jornada, né, bem próxima, mas que sabendo já do que vai agregar, né, nessa jornada, do que vai transformar, impactar, primeiro você enquanto pessoa e sua profissão, e a gente pensou em algo que pudesse estar extremamente alinhado ao que você nesse momento precisa, né, para estar conosco, junto. Então, bora lá. Se a gente, dentro de tudo que a gente conversou, e pensando também nas possibilidades para este grupo, o investimento seria de R$997. Pensando em tudo que a gente está oferecendo aqui para vocês. Porém, hoje, né, diante de tudo que a gente dialogou aqui, e que a gente acredita, porque é algo que nós vivemos, e que a gente aplicou, e que a gente vê isso realizável na nossa vida pessoal, profissional. Então, a gente quer que cada um também aqui transcenda. Então, hoje nós estamos aí ofertando, né, toda essa mentoria coletiva, todo esse acompanhamento. Todo esse programa, né, tão robusto e tão sério, né, Paty? Onde traz aí um repertório cognitivo, emocional, um repertório coletivo de comunidade, e como já falamos, né, ele de fato é para que você, esse valor é para que de fato o nosso desejo é que eles estejam conosco. Sim. Porque se a gente for pensar no que de fato é para ser, não seria, né? Esse valor que a gente está trazendo aqui, essa opção, mas o nosso desejo é que você venha assim, que você se transforme, porque a gente já vem nessa transformação de mais de 9.000 educadores em todo o Brasil, e nós desejamos que 3.000 escolas, né, que você esteja aí nesse próximo nível junto conosco. Então, em tudo que nós falamos, né, a gente está oferecendo aqui esse curso por 12 de R$ 49,70. Né? Então, esse valor, nesse QR Code que você vai apontar aqui, já vai cair nesse link. O pagamento pode ser feito via Pix, né, cartão de crédito, débito ou boleto, né? Mas, Lu, para melhorar ainda mais, ainda né, tem mais, para que a gente tenha aí todo mundo conosco, porque de fato a gente quer que isso se propague, né, que em cada região, cada um aqui, né, onde estiver, possa aí se transformar, e o mais importante também, né, a partir do momento que a gente se transforma, é inevitável a gente transformar o nosso, né, ecossistema, nosso entorno, exatamente. Todo o nosso entorno. Então, quando um educador se levanta, ele levanta uma aldeia inteira. Então, é nesse movimento que a gente acredita, né, Paty? Por isso que estamos aqui com essa possibilidade, para que você, de fato, não negocie algo que é urgente na sua vida, que é, primeiro, que é você mesmo, né, se priorizar e se escolher, porque muitas vezes a gente espera do outro educador, da escola ou da comunidade, e a gente já mostrou aqui que não é o caminho. Então, você investir em você, pode ter certeza que você vai estar contribuindo com toda a sua rede aí, e você está no lugar hoje de protagonismo, né? A gente sai do lugar de coadjuvante e entra no lugar de quem faz acontecer e alcança os melhores resultados. Se torna inspiração para outros educadores. Uma oportunidade única. O que nós estamos fazendo é justamente para que você aí dê esse pontapé inicial e tome essa decisão. Exatamente. E temos aí uma garantia. A gente acredita tanto, né, em tudo que a gente está aqui desenvolvendo, até por conta de todos os resultados que a gente já gerou, várias educadoras, vocês viram aqui nos depoimentos, a gente está aí dando uma garantia de 15 dias incondicional. Por qualquer motivo, durante esses 15 dias, se vocês quiserem, vocês podem estar aí cancelando a inscrição, né, e revertendo o valor. Mas nós temos certeza comprovada de que esse curso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso mesmo. A garantia é válida, te dando segurança para que você, de fato, tenha um investimento aí extremamente eficiente na sua vida. Então, a gente está aí com muita confiança de que não tem mais volta após você adquirir aí esse programa de muito crescimento pessoal e profissional. A chave mestra. A chave mestra que muda o jogo, como mudou a nossa, e a chave mestra é exatamente esse caminho, né,
que não é num passe de mágica, mas é uma rota guiada e orientada, onde você, ao virar, vai destravar, vai desbloquear suas crenças, seus medos, suas inseguranças, suas questões pedagógicas também, né? Porque são desafios enfrentados. Então, essa chave ela vai ser o teu divisor de águas. Né? Eu diria que é uma junção de todo o movimento de conteúdo, mas com ação também. E aí é que acontece a transformação. E essa chave nós já viramos, Paty. E nós já viramos, nós já acessamos esse lugar de crescimento, e eu sei que vai ser sempre, mas em outros níveis, mas o nosso desejo é que você pegue essa chave aqui e você gire também, só que de uma forma menos doída, de uma forma menos desgastante, não precisa ter sido como nós. Então, essa chave aqui é o seu caminho. É o caminho que você vai alcançar a sua prosperidade, seu crescimento, a sua abundância de resultados, o que de fato faz sentido para a sua vida e o que te realiza, o que te faz valorizar, o que te faz ser reconhecido e reconhecido. Então, está aqui nessa chave, que é a chave mestra, né? Então, esperamos vocês. Estaremos lá esperando vocês com a chave, né, na mão, para que vocês possam aí dar essa virada. E também pedimos para quem ainda não segue aí o nosso perfil no Instagram, para seguir, dá um like aqui, né, no YouTube, é muito importante para que as visualizações aumentem, né? Então, passem aí a seguir o nosso canal no YouTube também. Vai ficar aqui gravado, né, por um período, para que vocês possam acessar e também compartilhar. Isso é muito bom, é um conteúdo que pode abrir aí os horizontes para que outras pessoas do entorno de vocês também se aproximem e venham e também se transformem, porque quanto mais educadores transformados, mais a gente muda aí a sociedade, muda a educação, né, Lu? A educação é beneficiada e crescer todos os dias, né? E por isso que construímos esse método único e inovador que vai chegar até você de uma forma extremamente simples e real e funcional, para que você aplique na sua vida, tanto pessoa como profissão, mas essa decisão ela precisa partir de você. Nós estamos aqui para segurar na sua mão, nós estamos aqui sim para te mostrar o caminho, nós somos o Waze, te mostrar o ponto onde você está e onde você deseja chegar, mas essa escolha precisa ser sua. Então, se você até hoje não alcançou seus melhores resultados, se você não está satisfeito e satisfeita no lugar onde você está, não se reconhece, se sente extremamente enfraquecido e desvalorizado, você precisa decidir estar nessa comunidade conosco. Segurar essa chave, a gente vai levar até você, para que você, abrindo cada porta, você vá tendo acesso a novos resultados, a novas experiências e aprendizados, Paty.